Presumo eu que todo mundo leu o capítulo 12 de Marcos, né? Todo mundo leu? Tá, Ligia, você leu porque você é uma pessoa esforçada, mas você leu tudo. A Wanda leu, só que eu não vou ler. Não vou ler. Por que eu não vou ler? Porque vamos perder muito tempo lendo. Eu li, eu preparei. E eu vou, ponto a ponto com vocês, no capítulo 12. Eu vou explicar algumas coisas das parábolas que o Espírito Santo tocou no meu coração. E o que, à luz da catecismo da Igreja Católica, à luz de alguns estudiosos, alguns teólogos, eu pude entender a palavra para trazer para vocês. Vou no primeiro tema, que seria Marcos 12, de 1 a 12, a parábola dos vinheteiros homicidas, os assassinos. Nessa parábola, Jesus conta os momentos que o dono da terra arrendou a terra aos agricultores e quando foi receber a sua parte, todos os empregados foram mortos. E de repente ele mandou o filho dele, que é por respeito, e ele foi morto. E nos meus estudos, o que me remetia era simplesmente a terra de Israel. Jesus escolheu, Deus escolheu Israel como o seu povo, como sua terra. E quando ele mandou alguns obradores, alguns profetas, eles não foram respeitados por aquele povo, ele resolveu mandar o seu filho. Da mesma forma não foi respeitado e foi morto. E nisso Deus, ele pensou de todas as formas que poderia castigar aqueles que estavam ali. E pensando mais ainda, me veio, eu como católico, será que eu estou sendo um desses vinheteiros, desses agricultores? Será que, como o Senhor está tirou aquela terra, tirou aquela oferta dos agricultores e deu a povos estrangeiros, a pessoas pagãs, será que o Senhor não pode estar tirando isso de mim como católico, entregando a terra prometida aos evangélicos ou a uma outra religião? Isso tudo nós devemos refletir o quão importantes estamos sendo como católicos. E aqui não é nada. Parece que foi providencial esse capítulo, porque de início eles pede para devolver apenas uma parte. Ele não quer a produção, mas o que foi acordado. E mais à frente, no capítulo 12, versículos de 13 a 17, Jesus, na sua imensa sabedoria, e sendo provocado pelos fariseus e por aqueles que foram mandados por César, para dali pegar Jesus e achar a culpa nele, veio com o imposto do Papa César. Neste momento, eles perguntaram a Jesus: Mestre, sabes que és verdadeiro e não te deixes influenciar por ninguém.
E mais à frente diz: diz-nos, é permitido ou não pagar o imposto a César? Jesus, na sua imensa sabedoria, percebendo que naquele momento ele estava sendo testado, estava sendo intrigado por aqueles, Jesus pergunta, me pede, me traga uma moeda desta. Na hora que entrega, é uma moeda de ouro ou de prata, e lá está estampado o rosto de César. E Jesus pergunta: de que esse rosto é de César? E ele, na sua imensa sabedoria, diz: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Só que Jesus, nesse momento, nessa pequena explicação, ele nos mostra que não devemos esquecer que tudo pertence a Deus. Nós não devemos adorar a César como um Deus. César, ele é um mortal, um humano que está ali apenas para cumprir um papel. E é muito importante também que lembramos que Deus, ele não é contra o dinheiro. Ele não tem nada a dizer falando que o dinheiro vai trazer o mal. Não. Nós vivemos num mundo capitalista. Nós dependemos do dinheiro, cara. Mas ele não quer nada mais, nada menos. Como ele disse no nosso primeiro capítulo, no nosso primeiro versículo do capítulo, que não é as coisas de Deus que são de Deus, e as coisas do homem são de Deus. E ele só quer a parte que cabe a ele. Sabe? E mais à frente, entre o capítulo 18 e 27, entre o versículo 18 e 27, eles vão questionar Jesus quanto à ressurreição dos mortos. É muito interessante que eles vêm dizendo, pela lei de Moisés, se uma família, se um dos irmãos de uma família se casar e não tiver filhos, não tiver uma prole, e ele vir a morrer, os outros irmãos se casarão com a viúva. E nesses versículos, a mulher enterra 7 irmãos. Esses 7 irmãos não tiveram uma prole. E para pegar Jesus, para achar uma forma de Jesus, falar mal sobre a lei de Moisés, os ensinamentos de Moisés, eles perguntam: e lá no céu, como será? Ela ficará com qual dos irmãos? E Jesus, humildemente, diz que os homens e as mulheres, eles não se casam no céu. Eles serão como anjos. Obrigado, irmão, pelo graças a Deus, né? E ali, novamente, eles ficaram admirando o que Jesus disse. E hoje, trazendo para a minha vida, eu não me preocupo o que será no céu. Eu me preocupo na minha ressurreição. Eu sei que quando morrer, eu vou estar ali na fila, nem do mal, nem do bom. Vou estar na fila do meio, que aquele que está tentando ser bom. Passou 6 meses no buraco. Está tentando ser bom. Está tentando levar a palavra. Está tentando cumprir as promessas de Deus em nossas vidas.
esse foi o que mais me tocou, nosso próximo versículo, que é sobre o primeiro mandamento. Um dos escribas que ouviram aquela discussão entre os fariseus e Jesus, o escriba aproximou e perguntou a Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus simplesmente respondeu: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. E completou ainda com o segundo mandamento: e amará o teu próximo como a ti mesmo. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. É tão bom ver que Jesus, nesse momento, ele nos mostra exatamente que nós devemos amá-lo acima de tudo. E não devemos esquecer, também devemos amar o próximo, como Deus nos ama. E como que podemos amar o próximo como Deus nos ama? Não é os nossos irmãos que estão aqui, mas é o nosso irmão que está lá fora, que hoje não tem aonde dormir, que não tem o que comer. Nesse frio não tem como se agasalhar. Jesus nos mostra que devemos amá-lo como a nós mesmos. Imagina se nós não nos amássemos. Como estaríamos? Imagina, Fefe, se você não se amasse. Como você estaria? Imagina, irmã Beatriz, como você estaria? Alessandro, como é que você estaria se você não se amasse? Então queira esse amor que você tem por si ao seu próximo. Vamos tentar mostrar um pouco mais, nos entregar mais. Nós não precisamos mostrar a ninguém o que fazemos, mas temos a possibilidade de nos dedicarmos mais a isso. Eu me perguntei várias vezes o porquê em determinados momentos eu deixei de me amar, por não estar amando o próximo. Eu acho que nós devemos refletir sobre isso. O quanto eu amo o próximo. O quanto eu amo aquele meu irmão que eu briguei com ele, eu discuti. Às vezes eu discuti com ele porque eu amo tanto e queria que aquilo tivesse sido feito comigo. Caminhar porque o tempo não para. E vamos para o capítulo 12, versículo 35 a 37. O Senhor e o filho de Davi. Jesus estava no templo e tomava a palavra, porque os escribas dizem que Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor, o meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor:
senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se neste momento Davi, naquelas escrituras, chama Cristo de Senhor, ele é só filho de Davi por Jesus ter escolhido Nossa Senhora como uma das suas descendentes. Mas Jesus é o Filho de Deus. Jesus, ele está sentado à direita de Deus. E ali, em uma promessa deixada, foi dito que os seus inimigos, Jesus sentaria ao lado de Deus para que seus inimigos fossem postos debaixo dos seus pés. Imagina o sofrimento de Cristo, sabendo que ele, como Filho de Deus, teria a promessa de Deus cumprida, só que ele iria sofrer, ele iria morrer, para que pudesse salvar a humanidade. Temos que lembrar também que Jesus não é inferior a Davi. Davi veio antes, mas Davi não era o filho de Deus. Davi era o profeta, era aquele escolhido. E Jesus não. Jesus é o próprio Deus. Vamos para o penúltimo versículo. Críticas aos escribas, ou os escribas julgados por Jesus. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas. Eles fazem questão de andar com amplas túnicas, de serem cumprimentados na praça, gostam de sentar nos primeiros assentos, gostam de ter lugares de honra no banquete, mas devoram as casas das viúvas enquanto ostentam longas orações. Por isso, serão julgados com mais rigor. Jesus, ele mostra que nós devemos amar, respeitar e usar para o nosso próximo a misericórdia. E a melhor forma de fazer isso é amar e deixar receber a esperança de Deus, a herança de Deus, com esperança de que tudo será renovado e tudo será melhorado. Os escribas não possuem, naquele momento, essa misericórdia. Eles não eram humildes suficientes, nem quando ensinavam, e não sabiam partilhar, como Jesus tentou ensinar a todos aqueles que o seguiam. E caminhando para o nosso último versículo, no capítulo 12, vai traçar exatamente a oferta da viúva. E finalizando esse capítulo, já entrando também no nosso tema, que é doação e oferta a Deus.
não tenho como deixar de falar nela sem falar no nosso tempo. Jesus estava ali sentado naquele templo onde muitas pessoas ricas iam fazer suas doações. E de repente, ao ver aquela mulher pobre, trazendo aquilo que tinha, aquilo que ela levou um grande tempo para conseguir doar tudo aquilo a Deus de coração. E Jesus diz assim: sabeis que esta mulher já está salva, e ela doou mais do que os ricos que aqui estavam. Os seus discípulos não entenderam por que Jesus disse isso. E ele continuou explicando que ela não doou o que lhe sobrava. Ela doou o que tinha. Naquele momento, quando eu iniciei meus estudos, quase um mês atrás, quando você me convidou, eu me achei com nada perante aquela viúva. Eu me achei soberbo. Eu me achei cheio de hipocrisia. E tive a certeza que eu não sei, naquele momento, se chegaria ao céu. Porque ao falar em doação, em falar em oferta de Deus, em oferta a Deus, eu tenho feito o meu papel. Eu sei que eu não preciso mostrar nada a ninguém. Eu sei que eu preciso viver ali. Não é entregar o que me sobra. Não é pegar, paguei as minhas contas, está sobrando isso aqui, ainda tem isso aqui. Vou pegar o que está sobrando aqui e vou lá. Eu sei que eu não posso me comparar ao mundo. O mundo de hoje com antigamente. Mas aonde eu estaria naquele lugar? Será que eu teria fé suficiente para doar o que eu tinha? Em conversas com a Grazi, com outras pessoas, em outras espiritualizações, já aconteceu de eu estar no carro muito frio, eu estar com o meu agasalho, aí tem uma pessoa passando, eu tirar o meu agasalho e entregar o meu agasalho, porque ele estava mais frio que eu, que ele ia dormir na rua. Mas, o que eu fiz? O que? E eu sei que Deus, Ele não quer que doemos dinheiro, não quer que doemos para calar aquele meu irmão que me pede o tempo todo. Pô, me dá isso aí, cara, me ajuda com isso aí, pô, tá precisando. Não. Ele quer que façamos exatamente isso que nós estamos fazendo hoje. É nos doando por um encontro. É nos dedicando para que aquele encontro salve mais pessoas. Nós estamos ali ofertando a nossa vida a Deus. Quantas vezes a gente disse não ao Senhor, sem saber que a gente estava dizendo não ao Senhor?
perguntei quantas vezes eu disse não. Otávio, você pode? Não. Quantas vezes a Liliane, Otávio, você diz muito sim. Mas às vezes eu digo não na verdadeira hora que eu deveria ter dito sim. Eu peço que vocês reflitam sobre quantas vezes vocês disseram não. Ou até mesmo o não foi silencioso, não se pronunciaram, não se dedicaram, não mostraram o tanto que nós devemos a Deus. Nós devemos a Deus, ou Pai? Você está falando de doação? Sim, nós devemos a Deus. Nós devemos a Deus a vida que nós temos. Nós não estamos fazendo um favor a Deus. Nós estamos agradecendo o dom da nossa vida quando nós nos doamos, quando nós ofertamos a Deus a nossa vida, as nossas situações. Eu sei que no mundo capitalista que vivemos hoje, muitas coisas não caminham como deveriam. No mundo de hoje, tudo se fala em dinheiro. Nós estamos vendo que a Canção Nova está passando dificuldade financeira, correndo o risco de acabar com as transmissões. A comunidade não vai acabar. A promessa de Deus é muito forte naquela comunidade. A Canção Nova ela não vai acabar, mas ela vai parar por um tempo de evangelizar da forma que ela vem evangelizando hoje, de disseminar o Evangelho como ela dissemina hoje. E isso eu vou trazer também para a nossa vida. Eu vou trazer para a nossa comunidade, que é São Vicente de Paulo. Ontem eu fiquei muito pesado no coração ao saber que a nossa pastoral familiar ela pode acabar no final do ano. Porque hoje nós temos poucos casais e os casais estão deixando. A nossa paróquia precisa de nós. O nosso grupo precisa de nós. Eu fico muito feliz de vê-los aqui, se doando todo domingo a se preparar para os encontros, se doando nas reuniões de grupos a preparar o encontro, para que ele seja, com todos os encontros são, o melhor, para que possa tocar pessoas que fizeram, que vão fazer aquele encontro, e nós vamos conseguir plantar aquela sementinha do grão de mostarda no coração dele, para que a fé dele se aflore cada vez mais. Isso é o nosso doar. Nós temos que mostrar o tanto que o nosso grupo é grande e ele é forte, para que possamos nos doar cada vez mais. Nós nunca podemos medir as bênçãos de Deus e a presença dele em nossa vida, porque nós não vamos conseguir mensurar isso em valores, em cifras. Da mesma forma, nós não vamos conseguir mensurar isso em valores, em cifras das nossas doações. O quanto nós já nos doamos para que o encontro aconteça. Eu quero pedir de coração, reflita o quanto você tem se doado, não nesse encontro, mas na sua vida. O
quanto Deus quer que você se doe mais. Eu sei que eu fico me doando mais. Eu sei que Ele me provoca, e Ele me provoca, e permite que eu me permita ser provocado por Deus, para que eu me doe mais, para que eu me entregue mais, para que eu deixe que Ele age em minha vida. E eu tenho tentado fazer isso. Eu tenho tentado me preparar a cada dia para as missões que Ele tem designado a mim. Isso é o meu doar. Isso tem sido o meu doar. Eu tenho tentado me doar na evangelização, fazendo o mínimo, fazendo os textos, fazendo o mínimo, que Deus quer muito mais de mim. Isso eu digo a você. Ei, Deus te deu susto com a sua voz, mas te capacitou para você voltar a tocar com ela. Breve, muito forte. Te deixou um tempo afastado de você insistindo, porque esse dom que Deus te deu na canção, do ministério de música, para que você exercer pelo resto da sua vida, em honra e glória do Senhor. A irmã Beatriz, que fugiu de novo, é um ministério que ela tem de ser religiosa, que Deus quer isso dela. Rogério, esse ministério que Deus te deu, de ser totalmente transparente, de ser totalmente amoroso. Os amigos do Rogério sabem o que eu estou dizendo. Ser totalmente dedicado, e Deus colocou no seu coração. Ele quer que você exerça esse ministério até o fim. Juliana, esse ministério de ser esposa, paciente, o que Deus quer isso para você? Aí tem, né? Helena, essa dedicação junto para a Toca de Assis, junto à sua família, Deus quer realmente isso de você. Ei, o não dizer não é excelente. Você sabe disso. Que Deus preparou para a vida dela, e ela recebe um semblante de paz, de amor, de não existir preocupação na vida dela, e ela transparece isso para todo mundo. Ela é o alicerce, ela ainda não sabe, mas ela é o alicerce da família dela, e ela é o alicerce do Macumba. Por incrível que pareça, essa paz sua, essa tranquilidade sua, é passada para todo mundo. Eu quero finalizar os meus últimos 5 minutos o seguinte: Senhor, eu estou entregando a Ti o meu melhor, e quero também entregar a Ti o melhor dos meus irmãos que aqui estão, pois todos eles não doam de sobra, mas doam o que tem. Estou dando de coração, Senhor, e tenho certeza que eles também estão dando a Ti de coração. Toda essa doação de amor é contigo. Aí a Andréia vai tocar uma música agora. E nós vamos refletir essa semana o quanto nos doamos.
Você também. E todos nós vamos cantar essa música. Vamos dar realmente desse.